Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. 155 homens da Força Nacional estão no Rio para reforçar o patrulhamento nas vias expressas e nas rodovias estaduais. Uma comitiva de Brasília está em São Paulo para apurar o desaparecimento de 21 armas do Exército em Barueri. A seca de 2023 já é a pior da história de Manaus. E ainda, o dia de Santa Edviges, padroeira dos endividados. Segunda-feira, dia 16 de outubro, agora no Brasil TV. – 155 homens da Força Nacional estão no Rio de Janeiro para reforçar o patrulhamento nas vias expressas e nas rodovias estaduais. No Complexo da Maré foi o 5º dia de operação policial desde a semana passada. Foi mais uma manhã de grande movimentação policial na área da Maré, na Zona Norte. Veículos blindados patrulhavam as ruas em apoio aos agentes que procuravam por criminosos. Hoje, policiais militares e civis estão na Vila dos Pinheiros, Vila do João, Salsimerengue e no Conjunto Esperança. Bandidos reagiram à entrada dos policiais e atearam fogo em barricadas. Moradores gravaram som de tiros. Meu Deus! Segundo a polícia, um suspeito trocou tiros com os agentes e morreu. Com ele foi encontrada uma arma. Desde o início das operações em comunidades do Rio, 14 fuzis foram apreendidos. 13 em favelas da Maré, 4 na comunidade Aço de Ouro, em Anchieta, 1 na Cidade Alta, em Cordovil, 5 no Complexo do Chapadão, também na Zona Norte, e 1 na Chacrinha. Na semana passada, a Polícia Federal também fez uma grande apreensão durante uma operação na Barra da Tijuca. 47 fuzis foram encontrados numa mansão. A PF investiga se as peças das armas foram compradas nos Estados Unidos. Os agentes afirmam que Silas Diniz Carvalho, apontado pelos investigadores como dono dos fuzis, tem um endereço em Miami e pode ter enviado as armas para o Brasil. Silas foi preso na última terça-feira. Segundo o governo do estado, equipes de inteligência monitoram a movimentação dos criminosos. Até agora, 24 homens foram presos na Maré e em outras comunidades do Rio. A chamada Operação Maré já recuperou 101 veículos roubados entre carros e motos. Na terça, a polícia retomou o clube com piscina, quadra de esportes e churrasqueira que vinha sendo usado por traficantes como centro de treinamento de guerrilha urbana. Nenhum chefe de facção criminosa foi encontrado até agora. Apesar das ações de hoje, o fluxo de veículos foi normal nas vias expressas. A linha vermelha será um dos pontos a receber reforço de segurança dos homens da Força Nacional. Os agentes chegaram ao Rio ontem. Eles estão alojados numa unidade do Exército em Deodoro, na Zona Oeste, onde também estão veículos a serem empregados nos patrulhamentos. Ainda não se tem uma previsão de quando esse reforço vai começar. Representantes da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional se reuniram essa manhã para definir estratégias, mas nada foi divulgado. Até o fim da manhã, por causa da Operação na Maré, unidades de saúde tiveram que suspender as atividades. Mais de 13 mil estudantes precisaram assistir às aulas de forma remota. 3 clínicas da família e o Centro Municipal de Saúde Vila do João foram fechados. A atuação da Força Nacional no Rio foi detalhada agora à tarde durante uma reunião entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, com o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, do PSD. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. E uma comitiva do Exército do Distrito Federal chegou neste fim de semana a Barueri, na Grande São Paulo, para ajudar na investigação do sumiço de 21 metralhadoras de uma base militar. Os 480 militares continuam aquartelados. Eles não podem deixar o arsenal de guerra de Barueri até que as investigações apontem como e quem levou as 21 metralhadoras. O Globocop sobrevoou o quartel hoje de manhã. Os celulares pessoais dos militares foram confiscados. Eles só podem manter contato com os parentes por meio de 6 salas de telefones instaladas pelo Exército ou durante visitas na porta do quartel, que duram em torno de 10 minutos. O Exército percebeu o furto das armas na terça da semana passada durante uma inspeção. Entre as metralhadoras, 13 são de calibre .50, com capacidade para derrubar aeronaves e poder de atingir um alvo até 3 quilômetros de distância. O Comando Militar do Sudeste informou que estas armas estavam em uma sala separada, a de armamento inservível. Isso significa que elas já não estavam funcionando, precisavam de reparos ou seriam descartadas.
A preocupação agora é que fora dos muros do quartel, essas armas sejam consertadas e usadas por grupos criminosos. Esse especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que muitas questões precisam ser respondidas pelo Exército. O Exército precisa, de fato, ter uma apuração célere e ampla que demonstre, explique o que de fato aconteceu para que essas armas, nessa quantidade significativa de armas, tenha sido subtraída do seu arsenal, dos seus estoques de armamento. Agora, o Exército vai poder determinar a melhor forma de apurar isso internamente. O Exército instaurou um inquérito militar para apurar o sumiço das armas. No fim de semana, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, postou nas redes sociais que lamenta o furto das armas antiaéreas e que não vai medir esforços para ajudar nas buscas e evitar as consequências catastróficas que isso pode gerar a favor do crime e contra a segurança da população. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que as polícias civil e militar empreendem esforços para localizar as armas e na identificação e prisão dos autores do furto. O Exército disse que a investigação continua e é sigilosa e que, por enquanto, não há atualização do que já foi informado. A Justiça converteu para preventiva a prisão temporária de um homem acusado de estuprar uma moradora de rua neste fim de semana em Campo Grande. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Olá, tudo bem? A Justiça converteu em preventiva a prisão de Antônio Derivan de Araújo, de 59 anos, por estuprar uma mulher desacordada no centro de Campo Grande. No fim de semana, a vítima de 43 anos em situação de rua estava dormindo na calçada ao lado da Praça Ari Coelho. Agentes da Guarda Civil Metropolitana perceberam a ação do suspeito pelas câmeras do vídeo monitoramento e acionaram a equipe de ronda, que foi imediatamente ao local. A vítima foi acordada pelos guardas e disse que havia tomado medicação para dormir e, por isso, não percebeu a ação do criminoso. O autor foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele nega os fatos, mas agora vai permanecer preso por decisão da Justiça. Ana Lívia Tavares, para o Brasil TV. A Prefeitura de Sorriso, no Mato Grosso, decretou luto de 3 dias pela morte de 4 jovens no acidente de carro neste fim de semana. Os corpos foram sepultados hoje de manhã. Os corpos dos 4 jovens que morreram no acidente foram sepultados na manhã desta segunda-feira no cemitério de Sorriso, norte de Mato Grosso. Emanuele Boni Bezerra, de 19 anos, Gabriel Henrique Pereira Brescancin, de 21, Pietro Ronichi da Pieve, de 22 anos, e Nathan Lorenz Rosbach, de 20, eram amigos e estavam a caminho de uma fazenda na região. As vítimas estavam em uma caminhonete que bateu atrás de um caminhão na BR-163 no final da tarde desse domingo. Os 2 veículos seguiam na mesma direção. Devido ao impacto da batida, os 4 jovens ficaram presos nas ferragens e foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros. A caminhonete em que eles estavam ficou totalmente destruída. O motorista do veículo de carga contou para a polícia que sentiu uma batida muito forte na traseira do caminhão, momento em que perdeu a direção e saiu da pista. As causas do acidente serão investigadas. Você vai ver agora as imagens da perseguição policial a um carro no Paraná. O motorista, um jovem de 20 anos, acabou capotando o carro e foi preso. Toda a perseguição foi filmada pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal em solo e também por uma equipe da Polícia Militar que prestava apoio aéreo com um helicóptero. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve a suspeita de que um motorista carregava drogas no veículo. A polícia tentou fazer a abordagem a esse motorista quando ele teve que parar em uma barreira na rodovia que passava por obras. Quando um dos policiais desceu da viatura e tentou fazer a abordagem, o motorista não respeitou, bateu em um veículo que estava à frente e fugiu, passando por cima da barreira. Houve perseguição por alguns quilômetros e o motorista só parou depois que perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e capotou o veículo. Aí sim a Polícia Rodoviária conseguiu fazer a abordagem e verificou que no carro havia 397 quilos de maconha. O motorista tinha 20 anos e foi preso em flagrante. A polícia verificou que esse carro estava com placas clonadas e tinha sido roubado há cerca de 2 meses no Espírito Santo. Na mesma rodovia, hoje de manhã, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas e armamentos.
os policiais encontraram 6 fuzis, 11 pistolas e mais de 1.000 munições, entre elas para fuzil, além de cerca de 10 toneladas de maconha. O caminhão foi avistado pelos policiais na BR-476 e foi abordado quando o motorista tentava entrar na rodovia estadual para fugir da fiscalização. Ele não conseguiu e foi preso. De Cascavel, Diego Canse para o Brasil TV. Em São Mateus do Sul, no Paraná, os alagamentos deixaram mais de 700 pessoas desalojadas. Nós estamos em São Mateus do Sul, cidade localizada a 130 quilômetros de Curitiba. Por aqui, o Rio Iguaçu subiu, chegando em 6 metros nesta segunda-feira. Mais de 2.000 pessoas foram afetadas por conta da cheia do rio. Famílias tiveram que sair de casa, comércios também atingidos, além dessa rodovia que passa por dentro da cidade, a BR-476, que liga o Paraná para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também São Mateus do Sul para a capital do estado, Curitiba, aqui no Paraná. Essa rodovia está alagada. Veículos pequenos que tentaram passar pela rodovia tiveram problemas mecânicos ao longo do dia e famílias ficaram na estrada por conta dos problemas com os veículos. O Rio Iguaçu continua subindo. Aqui em São Mateus do Sul, famílias estão em abrigos que foram montados aqui na cidade. Alessandra Amaral para o Brasil TV. Em Santa Catarina, foi confirmada a 4ª morte por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde o começo do mês. A morte foi de um rapaz de 29 anos que foi arrastado pela correnteza e estava desaparecido desde o dia 7, quando tentou atravessar a cavalo uma ponte submersa em Campo Belo do Sul. Depois de 2 dias de trégua, com os níveis dos rios baixando, os temporais voltaram nesta segunda-feira no estado. E a previsão é de chuva forte entre hoje e amanhã. As regiões mais afetadas devem ser o Oeste, a Serra e o Vale do Itajaí, todas prejudicadas com as cheias desde o início do mês. Já são mais de 18.500 desabrigados e 144 municípios afetados. Desses, 126 decretaram situação de emergência. Juan Todescate, para o Brasil TV. O Rio Negro, um dos principais do Amazonas, registrou hoje o menor nível em 120 anos, período em que o Porto de Manaus faz o monitoramento. Mais cedo choveu forte na cidade, mas longe de ser suficiente para resolver os problemas da seca na região. Olá, Bárbara. O nível do Rio Negro em Manaus nesta segunda-feira foi de 13 metros e 59 centímetros, 4 centímetros a menos do que o mesmo período registrado em 2010. Quando o nível do Rio Negro chegou a 13 metros e 63 centímetros e havia registrado a maior seca da história. Agora, com o nível de hoje, segundo divulgou o Porto de Manaus, que realiza a medição de subida e descida das águas, essa já é considerada a maior seca da história da capital amazonense. Um balanço divulgado pelo governo do Amazonas aponta que mais de 400 mil pessoas sofrem os impactos dessa seca severa. Nesse ponto onde nós viemos, na zona leste de Manaus, é o Lago do Aleixo, mas ele está seco. E dos 62 municípios do Amazonas, pelo menos 60 sofrem diretamente com os impactos causados pela estiagem severa. Juscelio Paiva para o BR TV. Agora, olha que história bacana. Mais de 200 grafiteiros fizeram um mutirão para pintar casas de moradores da Chácara Santa Luzia, no Distrito Federal. Nos muros da Chácara Santa Luzia, o Paulo deixa sua assinatura. Para os leigos é difícil identificar o que as letras formam. É que o artista escreve no idioma do grafite. Traduzindo, é o nome artístico dele, de Voador. Nas entrelinhas, a mensagem que fica é a própria presença da arte. O grafite, ele não tem essa coisa da exclusão, né? Você com o spray na mão, tendo vontade, você pode ir, tendo acesso também, né? Você pode pintar em qualquer lugar. Então a divulgação que o grafite tem, a dimensão dele, é bem maior, de repente, que um trabalho que está na galeria. Isso eu acho bem legal. A Kendi veio de Águas Lindas deixar o seu nome artístico registrado nos muros da Santa Luzia. As letras coloridas se encaixam feito peças de quebra-cabeça. Não à toa, é uma homenagem para as crianças da comunidade.
Meu público é as crianças. A minha personagem, inclusive, ela é uma criança e a temática que eu uso no meu grafite é justamente para as crianças. Eu faço muito letrinhas de doce, sorvetinho, bolinhos. A minha temática é mais nessa, sabe? E as crianças gostam de grafite também? Com certeza. É as que mais gostam. A Nicole se interessou mesmo pelo processo de criação. As latas de spray foram um chamariz para a menina e fizeram despertar nela a criatividade. É muito legal e se eu pudesse eu fazia uma. O que você faria se você pudesse? Eu botaria um poema. A casa da Poliana agora tem grafite de ponta a ponta no muro. Antes era só na alvenaria. Agora as paredes carregam as cores vibrantes da arte de rua. Quando eles vêm, colocam a cor, dá vida para as paredes, isso aqui é alegria para a gente. É economia no bolso da gente, porque a gente não vai ter dinheiro para estar pintando parede, para estar comprando matéria-prima para estar colocando. É a mesma coisa de estar ali a plantinha morta, seca, e veio, botou água, botou o adubo e deu vida para nossas paredes. O GOEC levou 2 dias para fazer essa arte, que dialoga com a casa onde ela está inserida. O grafiteiro conta que usou as características do imóvel para construir o desenho. Quando eu cheguei, eu vi esse muro, tinha esse rachado ali, eu já imaginei mais ou menos que cabia um personagem com um olho onde é o rachado, entendeu? Aí eu acabei que foi indo, foi seguindo assim, saiu isso daí. Essa é a 3ª edição do Fest Povos, que contou com a maior adesão desde o início, em 2018. 227 grafiteiros participaram voluntariamente do mutirão na chácara Santa Luzia durante o fim de semana. Eles pintaram 185 casas nesses 2 dias. O objetivo da ação é enfrentar a vulnerabilidade social através da arte. A gente tenta chegar junto para que eles reconheçam o local de vivência, né? Que eles tenham orgulho do local de vivência. Não pelo que a gente estamos trazendo, mas assim, que eles entendam que existem pessoas que têm atenção, que têm um olhar, né? Entendem a dificuldade, né? E queira proporcionar algum momento para eles de retorno, né? A seguir, olha só, hoje é o Dia Mundial do Pão e o setor de panificação esquenta a economia e o mercado de trabalho do país. No Rio de Janeiro, são mais de 41 mil empregados formais no ramo. Brasil TV de volta, o mês de outubro nem terminou, mas a cara do Natal já começa a tomar conta dos ambientes, principalmente no comércio. Em Aracaju, os panetones e artigos de decoração se destacam. O bom velhinho dá as boas-vindas e na vitrine não há dúvida, já é Natal. Pelo menos nesta loja, os preparativos para as vendas desses produtos começaram na 2ª quinzena de setembro. Variedade não falta. E pensa que é fácil escolher? Muito difícil, porque é uma variedade muito grande de coisas, tudo belíssimo, viu? É tanta variedade que é como mesmo ficar na dúvida no que levar para casa. E para quem imagina que ainda é cedo falar no mês de outubro sobre o Natal, não imagina que tudo isso aqui foi comprado lá no início do ano. Nós começamos a comprar em janeiro, né? Foi terminando o Natal, dezembro do ano passado, e já tendo esse preparativo, recebendo convites para ir visitar as empresas, né, as importadoras. A expectativa é que as vendas do Natal tenham um crescimento entre 5% e 10% em comparação com o ano passado. Quando setembro começou, os panetones passaram a aparecer nas prateleiras desta panificação. Atualmente são 100 unidades por mês, mas deve aumentar com a proximidade do final de ano. Hoje nós temos uma média de setembro a dezembro de 5 mil panetones, então não é pouca coisa, é muita coisa. Isso faz com que ajude a gente a ter um salário, 13º salário dos nossos funcionários através do panetone. Dia 16 de outubro, Dia Mundial do nosso querido pão. Além de fazer parte da manhã de muitos brasileiros, o setor de panificação esquenta a economia e o mercado de trabalho do país. No Rio de Janeiro, são mais de 41 mil empregados formais no ramo. Do lado de dentro, farinha, água, sal, açúcar, fermento e uma produção que praticamente não para. Fora da cozinha, as portas ainda fechadas da padaria eram uma companhia não tão desejada de quem estava à espera dele, o pão quentinho.
É muito gostoso, né? É muito bom, realmente vale a pena sim. O dia já começa diferente? Ah, com certeza, né? Um pãozinho com um queijinho, uma manteiga. Nessa padaria aqui no Maracanã, 17 toneladas de pães são vendidas por mês. E o carro-chefe é o tradicional pãozinho francês, ou pão de sal, se preferir. Tudo bem, minha amiga? Bom, minha amiga. Me vê 3 bem torradinhos, por favor? E você? Quem é você na fila do pão? Ah, na preta. Do pãozinho moreninho, torradinho, crocante, com uma manteiguinha derretendo, uma delícia. No Dia Mundial do Pão, movimentos de mãos como as do Afonso, que preparam esse alimento tão democrático, ficam ainda mais sublimes. A gente vende uma faixa de entre uns 4 mil a 5 mil pães por dia, francês. Além de fabricar uma das preferências nacionais, as panificadoras também são grandes geradoras de emprego. Só em 2023, o setor empregou quase 480 mil trabalhadores em todo o país. Um recorde histórico. O Rio representa 8,6% desse mercado de trabalho, ficando atrás somente de São Paulo e Minas Gerais. Nós estamos, graças a Deus, num crescimento e é numa crescente. Nós estamos num espaço democrático, um espaço onde a gente gourmetizou a padaria. Então nós precisamos realmente oferecer qualidade nos nossos serviços, principalmente no nosso pão. E parece que tem dado certo. Segundo os clientes, essa padaria do Maracanã faz um dos melhores pães da região. Eu morei muito tempo na Tijuca e desde que meus filhos são pequenos eu frequento essa padaria. Muitos anos mesmo. O meu filho está com 36, minha filha está com 35. Opções para achar um bom pão não faltam. No estado do Rio, são 5.200 estabelecimentos formais que trabalham com panificação. E é na cidade do Rio que se concentra a maior parte desses estabelecimentos, seguidos por Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói e São Gonçalo. Pão doce, francês, com manteiga ou mortadela. O acompanhamento pouco importa. O pão nosso de cada dia, celebrado hoje, segue sendo o alimento de destaque do coração brasileiro. Um pãozinho na chapa, pão com manteiga, é essencial para de manhã um cafezinho preto. A gente não fica sem o nosso remédio, o pão na manteiga. Isso é sagrado. É isso. E para celebrar a data em São Paulo, na região da Avenida Paulista, teve distribuição de pães logo cedo e o Thiago Scheuer conta pra gente. Só ele é capaz de causar essa comoção toda em plena Avenida Paulista. Todo mundo aqui fez fila porque quer pão. O pão é essencial, né? Ele troca qualquer refeição. Quando você precisa, é o único, não tem jeito. 20 mil kits como esse, com achocolatado, patê, refrigerante e acompanhados da estrela do dia, o pão, foram distribuídos ao longo da manhã na frente do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Teve entrega de kits até dentro dos ônibus que paravam no semáforo. A comemoração do Dia Mundial do Pão movimentou 24 padarias da capital que doaram os alimentos e trouxeram dezenas de voluntários para ajudar na montagem das sacolas. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado vai incluir 150 padarias no roteiro turístico, num acordo firmado com o Sampa Pão. Será o primeiro guia turístico das padarias no mundo. Vai ser inicialmente preparado em 2 idiomas, nós estaremos depois diversificando, ampliando o alcance. Nós estamos muito entusiasmados. No estado são quase 12 mil padarias ao todo. Metade delas fica na capital. A qualquer hora do dia dá para passar por uma delas para comer um pãozinho ou levar para casa. E hoje também é dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Em Recife teve várias missas ao longo do dia. Muitos fiéis rezam para Santa Edviges na esperança de alcançar uma graça e melhorar a vida financeira. Dia de festa para a comunidade católica aqui no Recife, dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Aqui no Recife tem uma capela que fica na rua Alfredo Pereira, no bairro do Prado, na zona oeste da capital. E hoje foi festa, desde o início da manhã. Eu estou aqui com o padre Marcelo Silva, ele que é pároco da igreja. Momento de festa, para agradecer e pedir. É verdade, boa noite, seja bem-vindo.
É uma alegria muito grande hoje, veja, desde as 7 horas da manhã estamos aqui festejando Santa de Virgem, com terço, ladainha. Às 3 horas da tarde tivemos também a adoração Santo Sacramento e louvor. E agora estamos encerrando com a procissão e a Santa Missa em honra à Santa de Virgens, mas claro, pedindo sempre a proteção divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela participação do senhor. Essa é a festa de Santa de Virgens aqui no Recife. Da capital pernambucana, Diogo Franco para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.